Nos últimos anos, houve um aumento da prevalência de doenças autoimunes em países ocidentais, atingindo cerca de 5% da população, especialmente mulheres. Tiroidite de Hashimoto, doença de Crohn, artrite reumatoide, lúpus, psoríase são alguns exemplos dessas doenças. Eu convidei então a minha amiga nutricionista funcional Laís Murta, especialista em doenças autoimunes, para bater um papo hoje com a gente. Seja bem-vinda. Obrigada, amiga. Obrigada a você pelo convite. Laís, qual é a definição das doenças autoimunes? As doenças autoimunes, elas são caracterizadas por aquelas doenças em que o seu próprio sistema imunológico ataca o seu corpo. Então você tem um ataque do seu sistema imune contra células, tecidos próprios. Então existe uma desregulação, né? O sistema imune, ele perde um pouco as travas que controlam, né, a eficiência dele, e ele acaba atacando o próprio organismo, acaba reconhecendo e atacando o próprio tecido, gerando processos inflamatórios, né, que podem ser bem graves. E não tem nenhuma causa específica direta, né? Acredita-se que as doenças autoimunes, elas tenham ali um fator hereditário, então existem sim pessoas que são predispostas, porém elas são multifatoriais, existem várias situações que podem fazer com que o sistema imune ele perca realmente a sua tolerância contra o que é próprio. Por exemplo, desde infecções, parasitas, né, a deficiência de nutrientes, o estresse, todos são possíveis gatilhos para que você possa vir a manifestar uma doença autoimune. A nutrição tem um impacto muito grande tanto no desenvolvimento dessas doenças autoimunes, quando a gente pensa numa dieta pró-inflamatória, cheia de corante, industrializados, e também, muito mais importante, na prevenção e na alteração do ciclo dessas doenças, quando a gente já pensa numa dieta anti-inflamatória. Então, Laís, qual é a conduta dietética, nutricional, tanto para tratamento quanto prevenção dessas doenças? Então, em primeiro lugar, a gente precisa pensar em restabelecer o sistema imunológico, reduzindo todas as possíveis fontes de inflamação. Então, primeira coisa, a gente precisa reduzir o estresse, né? Porque o estresse ele pode sim ser um gatilho para as doenças autoimunes. Então, se você dorme mal, se você sofre com privação de sono ou não tem um sono de qualidade, isso pode ser uma fonte de estresse. Se a sua dieta está desequilibrada do ponto de vista de micronutrientes ou está rica em alimentos que são mais inflamatórios, alergênicos, também isso pode ser um gatilho. A gente tem que pensar também no estresse emocional, né? E principalmente um ponto assim que a gente sabe que isso está relacionado com toda a nossa saúde em outros aspectos, a saúde da nossa microbiota intestinal, né? 70% do sistema imune, ele está ali na lâmina própria da mucosa intestinal, então a gente precisa manter uma microbiota saudável, variada, né? E garantir a saúde realmente dessa mucosa intestinal, porque isso vai modular muitas das respostas imunológicas que estão alteradas quando a gente tem um processo autoimune. Pensar na alimentação anti-inflamatória mesmo, consumo de frutas vegetais, fibra, ingestão de água, né? E quais são os nutrientes mais importantes, pensando nas doenças autoimunes, assim, por exemplo, vitamina D, quais são os nutrientes que você acha fundamental para a remissão dos sintomas? Então, só para falar um pouco antes dos nutrientes, primeiramente a gente precisa lembrar que a gente precisa evitar aqueles alimentos que são potencialmente alergênicos. Perfeito. Que geralmente são aqueles alimentos que têm moléculas muito grandes, né, e que o nosso corpo ele não reconhece e acaba atacando, leite e derivados, glúten, ovo, entre outros que já são bem documentados na literatura, principalmente com alguns tipos de doenças, e outros nutrientes que a gente precisa garantir para um bom funcionamento do sistema imune. Zinco, vitamina D, vitamina C, todas as vitaminas do complexo B de uma forma geral, né? E polifenóis, que a gente sabe que também podem modular tanto positivamente a flora intestinal como o sistema imune.
como os bioflavonoides, a quercetina, a rutina, a esperidina, polifenóis do brócolis, das brássicas em geral, né? Os Pra gente glicosinolatos. traduzir pro pessoal, chá verde, cacau. Exato, chá verde, cacau, brócolis. As frutas vermelhas. Frutas vermelhas, açaí, né? Que é uma fruta vermelha também maravilhosa. Riquíssima. Chocolate amargo, alto teor de polifenóis, enfim, esses nutrientes. Cúrcuma, né? Que é incrível. Fundamental. Dá pra gente usar ali como tempero nas preparações. Então a gente tem que realmente alinhar a carga glicêmica, trabalhar com uma dieta de baixa carga glicêmica, ajustar o aporte desses nutrientes, tirar os alimentos que são potencialmente alergênicos, né, e trabalhar realmente estilo de vida para que a gente, pelo menos assim, se a doença não entrar em remissão, para que ela fique minimamente ativa. E quando a gente fala em remissão de sintoma, é super importante uma mudança no estilo de vida. A gente trabalha muito na nossa prática clínica, conheço a Laís aí há muito tempo, a gente fez pós-graduação juntas, então a gente trabalha muito essa mudança do estilo de vida, que é fundamental para qualquer pessoa atingir o resultado, mas para essas pessoas que têm doença autoimune especificamente, essa mudança do estilo de vida é que gera a remissão dos sintomas. Porque se elas voltam a comer tudo de novo, desanda, né, Lara? Desanda e de forma rápida, né? Então, assim, realmente é o conjunto, não tem como a gente pensar numa abordagem que seja individual, isolada, né? Mas a alimentação, com certeza, ela tem um papel, uma contribuição muito grande, tanto na gênese quanto aí na remissão dos sintomas. E é muito gratificante a gente ver que a gente pode ajudar as pessoas, né, com o nosso trabalho. Perfeito. Muito obrigada por ter vindo, eu amei. Também. Quem tiver dúvida pode mandar, que depois eu e a Laís a gente pode fazer uma live também explicando mais detalhadamente sobre isso para vocês. Descomplica Nutri. E aí, descomplicou?